Os desmatadores não cumprem quarentena. Em março, a derrubada da floresta amazônica cresceu 30% em relação a março do ano passado. E só na primeira quinzena de abril foram destruídos 208 quilômetros quadrados de floresta, o equivalente a 20 mil campos de futebol. Por isso, o Ministério Público Federal do Amazonas obteve, na Justiça, uma decisão que obriga o governo Bolsonaro a dar explicações sobre o aumento do desmatamento e o afrouxamento da fiscalização, além de exigir atitudes contra o aumento da devastação. A reportagem é de Jô Miyagi. Esse desastre ambiental e humano que acontece na Amazônia é de total responsabilidade de Jair Bolsonaro, afirma Márcio Astrini, do Observatório do Clima. Nós temos um surto de doença no Brasil, uma pandemia atacando todo mundo recentemente, há 2, 3 meses, mas na Amazônia, por exemplo, existe uma pandemia chamada governo Bolsonaro que ataca a floresta há mais de um ano. O desmatamento está crescendo, as invasões de terras públicas estão crescendo, o crime está tomando conta do local e o governo simplesmente não se mexe. Então, o que o Ministério Público fez é, num ato de desespero, ir para a Justiça para tentar ver se a Justiça, veja você, se a Justiça faz com que o governo tome alguma ação que ele já deveria estar fazendo, né? Deveria estar administrando, governando há muito tempo. Não faz isso, é isso que o Ministério Público está pedindo, que o governo haga. Na opinião do ambientalista, a pandemia do novo coronavírus vai sobrepor-se a outros problemas já existentes na Amazônia, como a saúde e o desemprego. Corremos o risco no Brasil de juntar um problema grave do desmatamento e das queimadas com esse problema gravíssimo que todo mundo está enfrentando, que é o coronavírus. A outra coisa que nós podemos ter de sobreposição entre desmatamento e coronavírus é o problema econômico que o Brasil já atravessa e que vai sofrer ainda mais, como todos os países do mundo, no pós-pandemia. Isso porque muitos países compradores do Brasil já tomaram atitudes e estão cada vez mais severos, repudiando o desmatamento da Amazônia para fazer negócios com o Brasil. Desde antes da posse, Jair Bolsonaro planejava o fim do Ministério do Meio Ambiente. Pressionado, ele voltou atrás, mas o desmonte da proteção virou uma política do governo, com diversas medidas que estimulam o desmatamento e a perseguição aos servidores públicos, afirma Daniel Gaio, secretário de Meio Ambiente da Central Única dos Trabalhadores. Os nossos sindicatos, inclusive da Amazônia, relatam situações muito difíceis que os servidores desses órgãos estão sofrendo na Amazônia. Os que ainda estão conseguindo trabalhar, inclusive, são oficiados, ou seja, documentos oficiais do próprio Ministério, ou da FUNAI, ou do IBAMA, que perseguem esses trabalhadores, esses servidores que estão tentando fiscalizar. O sociólogo faz uma relação entre o desmatamento, a violência no campo e o desrespeito aos direitos humanos. A gente consegue fazer várias conexões entre o desmatamento e o aumento de violência de direitos humanos. Você vê que o eixo do desmatamento ali, o eixo da expansão agrícola, também considerado converge um pouco uma região do Mato Piba. Esse eixo de desmatamento é exatamente o eixo onde mais tem aumentado as violências, em particular contra os povos indígenas, e inclusive um aumento muito grande, e um risco muito grande agora nesse período de pandemia, na contaminação de diversos povos indígenas. Já são mais de 18 etnias contaminadas e algumas mortes, então vemos um risco muito perigoso. Na opinião dos ambientalistas, o governo Bolsonaro não tem compromisso com a defesa do meio ambiente porque tem compromisso com quem destrói. E garantem que não faz sentido a tese defendida pelo governo de que é preciso desmatar para produzir mais alimentos. Isso daí é um folclore absurdo. Já existem cálculos feitos por diversos pesquisadores e universidades brasileiras que mostram que se a gente pegar só as áreas que já estão desmatadas, já não são mais floresta, pegando só essas áreas, a gente poderia, por exemplo, dobrar, não é aumentar um pouco não, é dobrar a capacidade de produção da agricultura brasileira. Então nós não precisamos de desmatamento
para produzir comida. O que tem ali é guerra, é briga por terra mesmo, e a SMP 910 traz claro. Todas as atividades realizadas nessas áreas que estão sendo desmatadas ilegalmente da Amazônia são de baixo índice de produtividade, então não tem justificativa nenhuma. E aumenta esse risco ainda com o decreto do presidente, que felizmente foi revogado, mas ainda tem revogado, não, se não me engano, foi barrado na justiça, do plantio de cana-de-açúcar. Esse foi mais um ataque gigantesco à biodiversidade brasileira, ao futuro da humanidade, e que também pouco tem a ver com produção de alimentos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.